Oi, galerinha. Eu sou o Fernando e eu tô aqui com um projeto aqui da minha mala de linguagem lá da escola. Eu tava ansioso, é um projeto que traz um portador de texto para todo mundo saber, tipo, não sabe de uma coisa, aprende mais pelo outro que ele pesquisa. E eu tô pelo meu tema aqui, vocês já sabem o que é? Erraram! Vai ser de plantas carnívoras. Posso começar? Pode. Fernando, me fala uma coisa. As plantas carnívoras, elas têm esse nome porque elas só comem carne? Não. Por quê? Porque uma vez eu já vi um vídeo que o cara, ele enfiou no jarrinho da planta carnívora, ele botou carne bovina e daí sabe o que aconteceu? Ela murchou no dia seguinte. E daí, e também elas fazem a fotossíntese, mas os nutrientes do sol não alimentam tudo, mas e daí para completar esses nutrientes, elas vão e caçam os insetos. Ah, então elas não são chamadas de carnívoras porque comem carne? Porque comem inseto, então. Porque comem insetos. Ah, tá. E tem algum nome para esse tipo de planta que come inseto? Tem. As dioneias, elas são, como elas comem os insetos, elas também se chamam de Vênus papa-mosca. Fernando, como que as plantas carnívoras podem ser classificadas? Elas são classificadas em 3 espécies. A mais famosa é a de jaula. E tem a sucção e a floresculantes. A de jaula é a Dioneia muscipula, que, como dá para imaginar, sei lá, algumas vezes, ela tem que nem que fosse uma boquinha, e dela tem uns espinhos, e daí quando ela fecha, os espinhos fazem assim, e daí dá a forma de uma jaula. E daí isso que faz os insetos não saírem. E a de sucção é a Nepenthes, mais conhecida como planta-jarro. E essa daqui é de sucção, que é a Nepenthes, que é mais chamada como planta-jarro. E que essa planta, dá pra ver que ela é de jarro, ela tem um formato de jarro que os insetos pousam na borda dela e daí elas ficam catando o néctar. E daí elas ficam curiosas. Elas pousam naquela parte interior, escorregam para dentro, que daí tem o ácido que elas caem, morrem e daí elas são digeridas. Tem mais alguma? Tem a floresculantes, que é a Drosera, que ela é eu não tenho ela aqui, mas ela é uma planta carnívora que você vai. Eu tenho um livro aqui que tem sobre ela e eu vou mostrar sobre ela. Aqui, ó, esse livro aqui. E ele tem várias coisas de planta carnívora. Tem várias. Estou procurando aqui. Eu acho que ela é essa daqui, não?
Será que é? Essa daqui. Essa daqui é a Drosera. A Drosera. Que esses pelinhos aqui, ela tem um caule gigante, como que fosse de um pé de feijão. E daí esses pelinhos tem uma gotinha de néctar, uma gotinha que daí os insetos pensam que é uma fonte de néctar. E daí eles vão lá e daí ficam presos. E daí eles ficam se mexendo. E daí quanto mais eles se mexem, mais eles grudam. E daí a planta dobra. E daí da mesma gotinha já tem o ácido que digere o inseto. Fernando, e quantas espécies de plantas carnívoras existem no mundo? Eu não consigo contar, porque existem cerca de mais de 100 de espécies de plantas carnívoras no mundo. E como que as plantas carnívoras fazem para atrair os insetos? Elas têm cores vibrantes ou um cheiro forte que atrai eles. Fernando, e como que chama aquelas plantas carnívoras gigantes que aparecem nos filmes? Elas não existem, é só uma programação de filme. E além, essas plantas carnívoras, elas só podem chegar a uns 15 centímetros ou 1 metro no máximo. Fernando, e as pessoas que se interessarem em criar uma planta dessa carnívora, o que elas precisam saber para cuidar delas? Elas precisam de pegar uma areia bem assim, e daí elas botam bastante água, deixam a base encharcada, nem tanto encharcado. E daí elas têm que botar bastante dia no sol, quer dizer, pode deixar todo dia assim, direto no sol. E também as plantas carnívoras, elas realizam a fotossíntese e elas também têm que comer os insetos. Qual que é o tipo de planta carnívora mais conhecida no mundo? A Dionéia. Ainda mais pelo hábito dela, parecido de desenho, daquelas ali, dos desenhos animados, que elas têm uma boquinha e ela também tem uma boquinha. Então, e também ela é conhecida como Vênus Papa-Mosca. Diz uma coisa, essas plantas carnívoras, elas são perigosas para os seres humanos? Elas não representam ameaça nenhuma, elas só têm força para principalmente esmagar o inseto. Você tem plantas carnívoras em casa, Fernando? Eu tenho a de sucção e a de jaula. A de jaula é essa daqui, a Dionéia. Que como eu disse, ela tem a boquinha, que na verdade é a jaulinha. Dela captura inseto principalmente por isso. Eu também tenho a Nepenthes, que é a planta carnívora de jarro. E ela é aquela ali que os mosquitos eles escorregam, caso que eles desconectam. Então ela é... Me perdi, cara. Fernando, obrigada pela sua entrevista. Eu adorei saber um pouco mais desse assunto das plantas carnívoras, muito interessante. E agora, se você tiver mais alguma coisa para comentar, pode ficar à vontade. As plantas carnívoras, em uma época antiga, não sei o nome do homem, ele homenageou as plantas carnívoras em umas plantas, e a planta mais maravilhosa. E essas plantas, além de também ser conhecidas como Vênus Papa-Mosca, elas também são conhecidas
principalmente pelo hábito de caçar insetos em plantas insetívoras. Ah, legal. E o que você achou desse projeto? Como é que foi a experiência dessa pesquisa que você fez para trabalhar esse tema? Foi bem legal e experiente, sei lá, e também foi muito bom. Muito obrigada por ter assistido a minha entrevista. E foi muito legal ficar com você aqui, falar e revelar esse tanto de coisa para uma outra pessoa. Muito obrigado, viu? Tchauzinho. Oi, galerinha, eu sou o Fernando e hoje eu vou fazer uma revista com a minha mãe. E adivinha o que eu vou fazer? Oi, galerinha, eu sou o Fernando. Hoje eu vou fazer uma entrevista com a minha mãe. Oi, pessoal, eu sou o Fernando e hoje a gente vai fazer uma revista e eu tive uma